A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Consolação de Jesus. E nós, como sempre, estamos muito felizes em estarmos nessa empreitada. É uma empreitada que às vezes é difícil porque nós precisamos falar de coisas que nós ainda não corrigimos dentro de nós. E aquilo é difícil, mas é ao mesmo tempo gratificante e é fundamental para que nós olhemos para dentro de nós e realmente, olha isso aqui, João, você ainda está falhando, você ainda está pecando. Então, é muito importante que essas reflexões possam nos ajudar a todos a realmente compreendermos aquilo que Jesus nos passa, aquilo que a doutrina espírita nos explica e aquilo que nós precisamos dentro de nós resolver para que sejamos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente espíritas. Está entrando no ar mais um programa A Consolação de Jesus e agradecemos imensamente o carinho de vocês por acompanhar esse programa, por divulgar esse programa. E caso vocês necessitem, caso vocês queiram, melhor dizendo, vocês podem entrar em contato via texto, mensagem de texto, para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950 98459 3950. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar em 2 horários. O primeiro é o inédito, que é todas as quartas-feiras às 14 horas, programa inédito sempre. E aos sábados às 9 horas da manhã temos a reprise desse programa. O programa vai ao ar na quarta, no sábado seguinte tem a reprise desse programa. E você então pode nos ajudar a fazer esse programa. Estamos estudando as bem-aventuranças, ou seja, iniciamos os capítulos 5, 6 e 7 do evangelista Mateus, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte inicia-se com as bem-aventuranças. Estamos estudando uma a uma cada bem-aventurança. Nós lemos o trecho completo do capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 12, e vamos ressaltando em cada programa uma das bem-aventuranças. E hoje nós temos a bem-aventurança que está no versículo 10, que é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, esse tema é mais um tema empolgante, maravilhoso, e nós vamos, então, juntos, eu, João Nogueira, Henrique Parente, Leopoldo Pio e cada um de vocês ligadinho no programa A Consolação de Jesus da Rádio Rio de Janeiro, para entendermos esse tema empolgante de hoje. Vamos, então, à leitura do trecho das bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho lido e, como disse, vamos nos ater hoje à bem-aventurança que está no versículo 10 desse capítulo 5 do evangelista Mateus, e que fala: bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus, ou, em outras versões, o reino de Deus. E aí, antes de nós passarmos para os nossos irmãos Henrique e Leopoldo, eu queria chamar a atenção de alguns pontos, 2 pontos, basicamente. O primeiro é justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, ou em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa justiça aí é muito mal compreendida. Muitas pessoas confundem justiça com vingança. E a gente não pode confundir justiça com vingança. Vingança é sempre quando eu quero que aquele que fez mal a mim ou a alguém da minha relação, alguém que é muito caro para mim, sofra, pague. Isso é vingança. Justiça é quando eu olho e penso: eu estou sendo injusto para com o meu irmão. Eu não estou sendo bom para com o meu irmão. Então essa justiça que Jesus fala aí, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, essa justiça é a justiça de Deus, que vem de justeza, do que é justo, não do que é vingança e etc e tal. Esse é o primeiro ponto que queria chamar a atenção. Claro que Leopoldo e Henrique vão poder falar melhor sobre esse ponto da justiça. E o segundo que eu queria chamar a atenção é exatamente a expressão reino dos céus ou reino de Deus. Jesus fala em outro momento que o reino dos céus ou o reino de Deus está dentro de vós. E em outro momento ainda ele fala que devemos buscar em primeiro lugar, ou seja, a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nossa prioridade, e não apenas buscar o reino de Deus que está dentro de nós, mas buscar o aperfeiçoamento desse reino de Deus. O aperfeiçoamento do nosso íntimo, uma transformação íntima de nós. Então, é quando nós buscamos a justiça divina, quando nós compreendemos a justiça divina, quando nós percebemos que nós precisamos trabalhar para sermos justos, então nós teremos dentro de nós a realização desse reino de Deus, a realização desse aperfeiçoamento. Então a felicidade será plena para nós. Mas, como eu disse, vamos deixar nossos irmãos Leopoldo e Henrique discorrerem a respeito do ponto de hoje. Não vou adiantar mais nada, né? Sempre um bate-papo aqui animado, um bate-papo descontraído. Ninguém aqui é mestre, é doutor em evangelho, ninguém aqui é mestre e doutor em doutrina espírita. Então nós vamos aqui passar aquilo que nós compreendemos desse ponto à luz da nossa querida doutrina espírita. João, Leopoldo, queridos irmãos, ouvintes do programa Consolação de Jesus, e é realmente uma consolação poder pensar nessas temáticas todas que envolvem a nossa vida.
Verdadeiramente, João, nós não somos professores, mestres dessas coisas, apenas estudantes. Estudantes destes princípios que têm a ver com a nossa existência, que nos fazem compreendê-la de maneira mais profunda e mais verdadeira. E entender que nós somos filhos de Deus, que Jesus é nosso irmão, um Espírito que alcançou a perfeição e que vem nos ensinar o caminho para chegarmos aonde ele se encontra, nesse estado definitivo, né, da perfeição relativa, como nos conta lá a questão 226 do Livro dos Espíritos, que fala dos espíritos puros, né, nesse estado de identificação com o próprio Criador. Por isso que sempre lembramos aqui, todos nós, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, é no sentido de estar em união. E para alcançar esse estado que simboliza, né, como você comentava ainda há pouco, tem a questão, uma das questões, o reino de Deus que está dentro de nós, a necessidade de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e a sua perfeição. Tudo tem a ver com esse caminhar diante das existências, pois são muitas, e cada uma delas vamos lidando com as dificuldades e os desafios nesse caminho de autocompreensão, de autoanálise e de desenvolvimento dessa natureza que existe em nós, através, primeiro, desses princípios de ligação com a vida material. A nossa relação de identificação com todas essas coisas vão trazendo para nós, em princípio, o que a gente entende ser benefícios, o prazer de tudo isso, da conquista dessas coisas todas, mas quando elas se tornam excessivas, e dessas circunstâncias advém, né, as dificuldades, os sofrimentos e assim por diante. E aí, pouco a pouco, a gente vai percebendo, né, que talvez aquele caminho que estávamos seguindo não era realmente o tal caminho que a gente tanto almejava, imaginava, que traria para nós uma felicidade plena, uma felicidade maior, uma segurança. Né? Eu lembro ainda daquela passagem que Jesus conta na parábola daquele homem que teve naquele ano uma colheita maravilhosa. Ele diz para si mesmo, né, o que farei com essa colheita tão grande? Já sei, construirei celeiros maiores para depositar tudo aquilo. E depois diz, né, ó alma, bebe, come, regala-te, pois tem bens por muitos e muitos anos. E aí Jesus diz o seguinte, insensato, pois aquele homem não sabia que naquela mesma noite Deus pediria sua alma. E mais ou menos assim que a gente tem vivido. Muitos de nós ainda vivem nessas circunstâncias. Estamos diante de todos esses desafios na relação com as coisas, de aprender a respeito, né, das nossas verdadeiras necessidades. Aquelas necessidades artificiais que nos faz referência a Allan Kardec, nós as criamos em grande quantidade. Mas pouco a pouco vamos conseguindo superá-las, modificá-las, aperfeiçoá-las. Quando pensamos nessa bem-aventurança, felizes ou bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, a gente entende exatamente como você comentava, João, esse sentido, né, de estarmos assim sendo perseguidos por causa da justiça. A justiça é no sentido da busca da perfeição, do desenvolvimento dessa perfeição em nós. E, em tese, é esse reino de Deus que existe dentro de nós. Por isso, Jesus nos chama a atenção para buscarmos também, primeiramente, esse reino dos céus, porque a gente vai se deparar, talvez com mais facilidade, na comparação de tudo aquilo que a gente tem conquistado. E é lógico que o mundo não aceita muito bem todas as pessoas que desenvolvem um senso maior de perfeição. Existe aí uma grande vaidade, um grande orgulho. Isso é um pensamento que eu estava relendo o Berto Roden. Ele toca nesse ponto de que, né, o homem que desenvolve a sua espiritualidade, essa noção mais profunda de espiritualidade, ele acaba se destacando de uma maneira, e quando se depara com o outro, ou esse outro se depara com alguém que lhe seja maior, entre aspas, talvez no sentido da espiritualidade, de conhecimentos, em geral coisas assim acontecem, é difícil lidar com isso. A vaidade, o orgulho e o egoísmo não permitem, pois essa é a maior chaga dessa humanidade nossa. É o egoísmo advindo do orgulho. E isso incomoda muito.
E nesse sentido, como ensina a bem-aventurança, esses homens são perseguidos sim. Eu lembro que o Roden diz aqui: o homem justo é o homem que se guia invariavelmente pelos 2 grandes mandamentos, o amor de Deus e a caridade do próximo. E mais à frente, no texto que eu estava relembrando, diz o Roden: o homem justo é perseguido por causa da sua espiritualidade, tanto pelos indivíduos menos espirituais, como também pelas sociedades organizadas que necessitam de massa, de quantidade de pessoas e de tradição para a sua sobrevivência. Ou seja, se tornam muitas vezes excessivamente tradicionais, conservadores, e dificultam qualquer tipo de novidade ou de aparente novidade. É só a gente relembrar a história de Sócrates, por exemplo, não só a do próprio Jesus, né, que é o nosso exemplo maior, mas anteriormente Sócrates, porque ele ajudava a desenvolver o pensamento livre das pessoas, arcando com as responsabilidades, muito semelhante ao que Jesus veio fortalecer e ampliar depois. Foi perseguido e assassinado, né? Ele foi obrigado a tomar cicuta, um veneno, por falar aquilo que era verdadeiro. E nosso exemplo maior é Jesus, né? Mas diz o Roden ainda: mas apesar de tudo, ele vive num ambiente de paz e felicidade. Ou seja, o homem que desenvolve essa perfeição, essa justiça no sentido divino. Então, ele vive num ambiente de paz e felicidade, porque está em comunhão com o que é superior. Bem-aventurado, sim, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de nós. Bom, meus queridos Henrique e João, eu agradeço em primeiro lugar a explicação que vocês me deram a respeito dessa bem-aventurança, que eu acredito talvez seja aquela que eu menos consigo absorver facilmente. E a explicação de vocês me fez pensar muito na nossa condição de seres espirituais encarnados num mundo de provas e expiações. Eu entendo que nós somos perseguidos por conta da justiça de Deus, por conta exatamente das provações e das expiações que nós precisamos passar para que a gente possa se aperfeiçoar. Tanto você, João, quanto você, Henrique, remeteram muito a essa questão da perfeição, da busca pela perfeição. E eu fiquei pensando aqui, me corrijam se eu estiver errado, que essa perseguição, aquilo que nós vemos como perseguição, na verdade são aqueles desafios evolutivos, aqueles problemas, aquelas possibilidades de redenção pelas quais nós passamos enquanto encarnados. Quer dizer, nós encarnamos para aprender, não para sofrer, mas nesse processo de aprendizado a gente acaba de alguma forma passando por diversos problemas, por diversas situações que nos causam algum tipo de dificuldade, de sofrimento, de dor, por conta ainda da nossa imperfeição, e que é exatamente nessa condição de perseguidos, entre aspas, em nome da justiça, que nós passamos pelas condições que a gente costuma chamar de ação e reação, não é? De alguma forma, então, enquanto encarnados, nós passamos por essa sensação de perseguimento, ou de perseguição, que no caso seria o termo correto, exatamente porque nós erramos no passado e nós estamos redimindo, corrigindo, de alguma maneira, consertando aqueles problemas que nós mesmos causamos para nós e para outras pessoas. Então, como é importante que nós estejamos felizes, bem-aventurados pela condição de sermos perseguidos pelos contextos criados pela justiça divina, porque é exatamente essa perseguição, entre aspas, que vai nos permitir provar a nós mesmos e a espiritualidade que hoje nós somos melhores do que nós éramos ontem.
E eu gostei muito do momento em que você, João, fez a comparação entre vingança e justiça, porque a vingança é um desejo de fazer a justiça com as próprias mãos. Significa que não há justiça no sentido verdadeiro da palavra, porque, de certa maneira, há aí um certo egocentrismo ou uma certa dificuldade de ter empatia com relação à situação e com relação à pessoa que, de alguma maneira, será o alvo da nossa vingança. E a vingança é um grande sinal de imperfeição. A justiça, na verdade, é uma busca. A justiça tem a ver com busca e tem a ver com crença. Quando a gente acredita na justiça de Deus, a gente percebe que não há necessidade, não há valor, não há importância na vingança. A vingança, de certa maneira, aparece quando a nossa atitude mental, quando o nosso estágio moral e espiritual ainda não está muito evoluído, e por conta disso a gente não sabe esperar a justiça de Deus, não sabe entender a parcela de erro que há em nós, que há nos nossos comportamentos, e ao mesmo tempo a vingança demonstra que a gente, de alguma maneira, ainda delega ao outro todos os problemas que ocorrem sobre a nossa vida. E aí a gente não se responsabiliza pelos nossos comportamentos da forma que a gente deveria se responsabilizar. Na medida em que a gente entende que a justiça divina corre atrás de todos os nossos erros e nos permite também a redenção e a correção, a gente começa a perceber que não faz muito sentido realmente se vingar, e a gente que trabalha ou já trabalhou com o trabalho espiritual de desobsessão, com aquilo que a gente geralmente chama de doutrinação, que é um termo que a gente não usa muito, né, João e Henrique? Mas que é o termo que geralmente é utilizado no Espiritismo, vamos chamar de atendimento fraterno. Quando a gente trabalha com atendimento fraterno com espíritos num processo de obsessão, a gente percebe que processos de vingança muitas vezes ocorrem por séculos sem nenhum tipo de consequência positiva. O que demonstra para a gente, dentro do trabalho espiritual, que para nós mesmos, que a vingança não faz sentido se a gente pensa não de forma materialista, mas sim de forma mais moralizada e espiritualizada. E aí a gente começa a deixar a vingança de lado e passa a pensar muito mais naquilo que é justo para nós, para os outros e para a nossa evolução espiritual. Exatamente, Léo, exatamente. É isso aí. Ou seja, nós queremos nos vingar daqueles que fizeram mal a nós. Não queremos a justiça. A justiça divina é algo que nós precisamos fazer dentro de nós e não fazer com que os outros paguem pelos débitos deles. Enquanto nós estivermos preocupados com os débitos dos outros, nós não pagaremos os nossos e nós não estaremos melhorando a nós mesmos. É muito triste ver que nós nos ocupamos mais com os outros do que com nós mesmos. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mais uma vez e fazer com que realmente nós mudemos a nossa concepção íntima. A justiça ou a justeza de Deus é fundamental. Então nós temos que aplicar essa justiça de Deus dentro de nós. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vamos fazer uma pausa, mas não sem antes lembrar que vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, 21 98459 3950. 98459 3950, exclusivamente para texto, tá ok? Então vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Iniciar agradecendo a todos vocês que nos mandaram mensagem através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é exclusivo para este programa, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Lembrando que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, de forma inédita. É um programa gravado, mas é inédito. Todas as quartas-feiras é um programa feito especialmente para essa data. E a reprise aos sábados, às 9 horas da manhã. Bem, vamos começar aqui trazendo a voz dos nossos ouvintes. Claro que pela escrita, a voz, eu sirvo aqui de médium entre vocês que mandam as suas mensagens pelo WhatsApp, 21 984 59 3950, e todos os ouvintes e internautas que acompanham o programa Consolação de Jesus. Vamos então começar pelo recadinho da Heloísa Helena, que diz assim: boa tarde, amigo. Ouvindo o programa, que por sinal foi muito bom, obrigado, irmã. Escutei você falar do desencarne do Sidmar, um dos comunicadores lá de trás do Caminho do Senhor. Nunca mais ouvi falar dele. Do Sérgio Aleixo estou sempre sabendo, pois acompanho suas lives. Que o Senhor Jesus ampare o irmão Sidmar na nova caminhada. Pois é, Luiz Helena, a gente acaba sendo surpreendido por certas notícias, né? É óbvio que, como espíritas, nós compreendemos perfeitamente, sabemos que todos nós vamos desencarnar em algum momento da nossa existência, uns com mais idade no corpo físico, outros com menos, mas ainda sofremos aquele baque, né? Porque nós estamos acostumados com a presença física da pessoa, e aí quando acontece o desencarne, nós sentimos, muitos de nós sofremos, claro, choramos, sim. Isso é perfeitamente cabível, não é? Nós não somos robôs, então nós sentimos falta daquela pessoa. E o Sidmar é um amigo muito querido, que ele saiu daqui do Rio há muito tempo, voltando para sua terra natal, o Ceará, e lá ele, enfim, seguiu tocando a sua vida com o seu conhecimento, que muito tenho a agradecer a Deus por ter tido esse irmão do meu lado, fazendo programa, porque eu aprendi muito com o Sidmar, né? E o nosso irmão, então, ele desencarnou no mês de abril deste ano, e nós só soubemos agora. E é isso, vamos mandar muitas vibrações de luz, de amor, de paz para ele, porque certamente ele vai aproveitar todos esses ensinamentos que teve aqui no planeta, nessa encarnação, todas as experiências, acertando em muitas vezes, errando em algumas outras, que é natural de cada um de nós, e seguindo na sua trajetória de espírito, buscando aí a evolução espiritual. Obrigado, Heloísa Helena. Vamos lá, vamos orando pelo nosso irmão. Temos aqui o recadinho do Edilnei Fonseca, aliás, Edilnei Gonseca, que está escrito aqui, mas é Fonseca. Ele depois corrige assim: Edilnei de Souza Fonseca, de Guadalupe, Rio de Janeiro. O Edilnei faz uma pergunta: existe alguma edição espírita da Bíblia Sagrada, como existem as edições católicas e protestantes? Não, Edilnei, não tem nenhuma tradução espírita ou edição espírita da Bíblia. Nós nos utilizamos muito do Evangelho, na sabedoria do Evangelho, melhor dizendo, que é a tradução do nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, que ele pega a Bíblia mais antiga que existe, do IV século, e traz diretamente do latim, que é a Vulgata Latina, foi a primeira versão da Bíblia, reunindo o Antigo e o Novo Testamento. E aí nós pegamos a tradução, não são todos os trechos que ele traduz, mas o Pastorino traduz uma boa parte do Novo Testamento. E aí nós temos outros irmãos que estão trabalhando aí nessa empreitada de nos trazer traduções com o olhar espírita, que é o nosso Severino Celestino da Silva, pelo menos é o que nós temos de conhecimento, né? O Severino Celestino da Silva traduziu algumas partes e nos trouxe
tem alguns livros desse nosso irmão, Bereshit, analisando as traduções bíblicas e etc., que nos trazem alguns trechos da Bíblia, traduzido por ele, direto, alguns do hebraico, outros do grego, outros do aramaico, diretamente para o português também. E o nosso Haroldo Dutra Dias, que também tem, mas eu não conheço a obra do Haroldo, então não posso nem opinar, né, sobre o assunto. Tá bom? Ednei, obrigado aí pela tua participação, pelo teu recadinho, através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, repetindo, 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos passar para o próximo recadinho, aqui a nossa irmã Ione, que nos envia o seguinte recadinho. Olá, João, tudo bem? A cada semana um manancial de conhecimentos. Viva a Rádio Rio de Janeiro pelos 50 anos, frequência de puro amor nos lares do Brasil e do mundo. Gratidão sempre, Ione. E a Ione, claro, está falando a respeito do programa A Consolação de Jesus e, óbvio, da nossa Rádio Rio de Janeiro, que no último sábado completou 50 anos, dia 30 de outubro de 1971 a 30 de outubro agora de 2021. 50 anos de muita paz, muita harmonia, muito esclarecimento, muita consolação. E nós comemoramos aqui numa programação especial que foi na última sexta-feira, dia 29, porque dia 30 nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária do Conselho da Funtarso, que é quem administra a Rádio Rio de Janeiro, né? Então nós tivemos essa Assembleia, enfim, foi muito, muito emocionante. Foi lida também pelo Vitorino, nosso presidente, a mensagem de João Pinto de Souza, uma mensagem muito, muito interessante, muito emocionante, muito esclarecedora, e que foi verificada a autenticidade dessa mensagem. Foram vários irmãos que realmente conheciam o jeito, né, de escrever, de falar do João Pinto de Souza e atestaram a veracidade, além da mediunidade visual, né, de audiência e de evidência, que puderam também atestar essa grandeza que é a Rádio Rio de Janeiro. Graças a Deus, e muito obrigado, viu, Ione, pelo teu carinho, pela tua mensagem. Agradecer também ao grupo Fonte Viva, lá de Copacabana, que mandou aqui um áudio do nosso irmão Oscar, falando exatamente a respeito da Rádio Rio de Janeiro, do princípio, como foi preparado aí para que a Rádio Rio de Janeiro pudesse existir, né? E muita emoção para todos nós, e muito agradecimento temos a essa rádio tão importante em nossas vidas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Maria Emília, ao Fonte Viva, e vamos em frente, senão a gente começa a chorar aqui, não vale. Cilei Moraes, nosso irmão Cilei Moraes, ele pergunta aqui sim: bom dia, por favor, em qual número de WhatsApp posso fazer perguntas? E eu já respondi a ele, que é exatamente pelo 21 98459 3950, 98459 3950, é o WhatsApp exclusivo do programa Consolação de Jesus, e nós pedimos que enviem somente questões referentes ao tema que nós vamos apresentar, que estamos apresentando e que vamos apresentar na semana seguinte, porque eu sempre falo qual é o tema da semana seguinte, né? E nós já temos aqui o tema da semana seguinte, que é a última bem-aventurança que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, são os versículos 11 e 12, e que diz o seguinte: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus,
pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse será o tema do nosso próximo programa, na quarta-feira, no dia 10 de novembro, e que nós reprisaremos no outro sábado, né? Próximo sábado a reprise do programa de hoje, e no outro sábado a reprise do programa do dia 10, que é exatamente esse trecho que eu acabei de ler para vocês. E aproveitando aqui para mais uma vez agradecer a todo o carinho que nós recebemos pela comemoração dos 50 anos da Rádio Rio de Janeiro. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Esse programa é novo. Nós estreamos esse programa A Consolação de Jesus em junho deste ano. Então é um programa novo, tem aí 4 meses, quase 5. Aliás, fazendo 5 agora, né? E nós somos muito gratos a essa rádio. Como todos sabem, né, eu comecei no programa Caminho do Senhor em 1995, janeiro de 1995. Eu conheci a doutrina espírita em meados de 1994 e em dezembro eu me encontrei com a Olímpia, com o Sidmar, lá no Deolindo Couto. Depois eu fui ao Abrigo Cristo Redentor e conheci o Gastão. E aí eu falei com o Gastão, né, eu já era ouvinte do programa há pouco tempo, né, eu comecei a ouvir o programa, eu acho que em outubro, novembro, final de outubro, início de novembro de 94. Então em dezembro eu estava recém-ouvinte, eu era recém-ouvinte do programa Caminho do Senhor. Mas com muita gratidão, né, porque eu tinha muita vontade de estudar a Bíblia, mas não conseguia entender, né? E aí depois, com o advento do Espiritismo, com o conhecimento da doutrina espírita, eu comecei a compreender a mensagem que a Bíblia nos traz e que é muito profunda e fundamental nas nossas vidas. Se nós tirarmos aquilo que é humanamente concebido ou humanamente desenvolvido, criado pelo ser humano, né, que foram várias passagens para que pudesse, por exemplo, Moisés conduzir aquele povo que era totalmente desregrado. Imagina 3.500 anos atrás, como nós éramos totalmente desregrados. Hoje nós temos muitas coisas boas. É óbvio que ainda falta muito para a gente chegar à perfeição, né? Para vencer esse momento em que nós estamos vivendo, que é o momento evolutivo em que estamos num planeta ainda de provas e expiações. Vencer esse momento ainda é bem complexo, mas venceremos, evoluiremos e chegaremos sim um dia à perfeição. Então, há 3.500 anos nós éramos espíritos bem rebeldes ainda, né? Precisávamos passar por muitas e muitas reencarnações para aprendermos a sermos verdadeiramente cristãos, que hoje a gente está começando a luzinha do cristianismo a acender dentro de nós, e a doutrina espírita nos faculta essa possibilidade. A partir dali, né, com o momento em que eu conheci o Gastão, eu falei: Gastão, se você quiser, eu posso ir lá ajudar nos telefones, posso ir lá atender os telefones do programa Caminho do Senhor. O Gastão não deixou passar, ele falou: claro que pode, já está escalado. Se eu não me engano, o programa, quando eu entrei, era segundas e terças-feiras, das 11 à meia-noite. E aos domingos era 1 hora só, era de meio-dia a 1. Depois, o programa de segunda-feira foi para sexta-feira de manhãzinho, de madrugada, na verdade. Depois foi para quinta-feira à noite. A gente foi se adequando. O programa de terça se manteve a terça-noite, só que passou de 11 horas para 10 horas da noite. E aí eu fui, né? Era um domingo, o Gastão falou: vai amanhã comigo então. E eu na segunda-feira estava lá no apartamento do Gastão, que era relativamente perto de onde eu morava, e fui para a rádio e me apaixonei pelo trabalho da Rádio Rio de Janeiro. E claro, fui fisgado ali pelo Caminho do Senhor, e depois a gente vê todo o envolvimento da espiritualidade nessa rádio, que nos traz tanta coisa boa.
tantos momentos difíceis na minha vida, como qualquer um de vocês passa, eu passei, e se não fosse a Rádio Rio de Janeiro, em muitos momentos, olha, eu não sei o que seria de mim, o que teria acontecido, como é que eu conseguiria chegar até onde eu cheguei. Eu não me vejo na condição que eu estou hoje, e olha que ainda tem muita coisa a corrigir, mas a força, a coragem, o otimismo, a certeza absoluta de que está tudo rigorosamente certo, foi essa Rádio Rio de Janeiro que me trouxe, esse programa Caminho do Senhor que me trouxe. Então é uma gratidão imensa que eu tenho, tanto ao Gastão, ao Sérgio, ao Sidmar, à Olímpia e a tantos outros irmãos que passaram pelo Caminho do Senhor. Gratidão imensa ao Acácio por ter fundado esse programa, gratidão imensa a todo o Caminho do Senhor e gratidão imensa a essa Rádio Rio de Janeiro, porque não sei o que seria do Caminho do Senhor se não fosse a Rádio Rio de Janeiro. Onde é que um programa com as características do Caminho do Senhor iria poder fazer esse programa, que até hoje está aí, 35, 36 anos, estamos prestes a completar 37 anos de programa, já completamos 37 de instituição, e agora em fevereiro do ano que vem, o Caminho do Senhor completa 37 anos de programa Caminho do Senhor. Então, muita gratidão que eu tenho. Essa rádio, então, abriu as portas para o Caminho do Senhor, abriu as portas para muitos centros espíritas, e hoje nós queremos exatamente isso, que mais centros espíritas possam vir para a Rádio Rio de Janeiro propondo programas esclarecedores, consoladores. Estamos num momento em que precisamos de mais mão de obra nesse sentido, de fazer programas com a qualidade que a Rádio Rio de Janeiro tem produzido. Estamos aqui de braços abertos para cada um de vocês que possam agregar esse conhecimento e distribuir, né? Porque Jesus falou que nós não deveríamos colocar a vela debaixo da cama, e sim no alto, no velador, local próprio, para que ilumine todo o ambiente. Não podemos enterrar talentos, e foi isso que a Cássio falou para o Gastão, quando eles tomaram a decisão de fazer o programa Caminho do Senhor. E nós aqui na Rádio Rio de Janeiro estamos buscando isso, não enterrar talentos, não colocar a vela debaixo da cama, mas sim sobre o velador para iluminar a todos, passar o pouco conhecimento que nós já conseguimos adquirir para tantas e tantas pessoas que necessitam. A Rádio Rio de Janeiro está crescendo bastante nos meios da internet, nas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram e etc. E isso vai fazer que outras pessoas que não estão aqui nos arredores do Rio de Janeiro possam também tomar conhecimento dessa doutrina absolutamente maravilhosa e que faz com que nós entendamos que está tudo rigorosamente certo e que tudo concorre para o bem de cada um de nós. Bem, meus irmãos, deixando um pouquinho a emoção de lado, né? A gente se emociona mesmo falando dessa trajetória da Rádio Rio de Janeiro, de programas tão importantes que até hoje estão por aí pela rádio, Luz na Penumbra, a Evocação da Ave Maria e outros mais, né? Mas nós temos que terminar o programa, né? E antes da prece final que nós vamos fazer, gostaria de relembrar que no próximo programa a bem-aventurança que nós vamos abordar está em 2 versículos, versículo 11 e versículo 12 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que diz: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se você quer fazer uma pergunta específica desse ponto que eu acabei de ler, uma colocação, né? Por favor, mande sua mensagem para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21
98459-3950. 98459-3950. É isso, meus irmãos. Estamos então chegando ao final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final, agradecendo imensamente o carinho e o quanto vocês estão nos ajudando nesse programa. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, como é bom, Mestre, podermos saber que tudo está planejado, acertado para que nós um dia sejamos felizes, sejamos espíritos puros, sejamos um contigo em pensamento, em compreensão, em vivência. Mas hoje, Mestre, nós sabemos que ainda temos muito a caminhar, muitas dores a passar, muitos sofrimentos ainda, porque nós ainda estamos engatinhando, Mestre, nessa seara que nos pede tantas vezes que nós sejamos mais corajosos, sejamos mais otimistas, que nós saibamos firmemente que nada que nos acontece é para o nosso mal. Apesar dos nossos enganos, pois nós ainda muito materializados achamos que aquela doença, aquele filho que se desvia, aquele acidente, etc., sejam para o nosso mal. Hoje, Senhor, através da doutrina espírita, sabemos que não, que tudo é para o nosso bem. Então, queremos te agradecer imensamente, Senhor Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, e a esses bons espíritos que nos inspiram sempre a caminhar adiante. Muito obrigado, e que a luz e a paz de Deus estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta.